Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Os que misturaram mudaram o ante para a morte. Eles mudam a cor da morte quando se mistura qualquer tipo de coisa com o original. É como Cristo disse a respeito da semente de mostarda. Contudo, é a menor de todas as sementes, mas não se mistura com nada. A mostarda não se mistura. É mostarda genuína. Deste modo, se você tem esse tanto de fé, agarre-se a ela. Note, a vida seguia o cavaleiro sobre o cavalo branco, o qual era a palavra vida, vindicada por seus santos ressuscitados que ele tinha consigo. Agora, como se conduzirá a batalha? Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, se crês em mim, ainda que tu estivesses morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Novamente ele disse, quem crê em mim, ele lhe dará a vida eterna, ressuscitá-lo-á nos últimos dias. Essa é a sua escritura prometida. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes e com seus católicos e todos juntos, marchando direto para a batalha do Armagedon. Muito bem. E aqui vem Jesus descendo do céu com santos ressuscitados. Palavra vindicada. Eu disse que se Deus fala ou o envia, ele respalda o que você diz, está vendo? Note, se você é um embaixador do céu, todo o céu está apoiando você. E o céu consiste da palavra. Note agora, ele veio com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Portanto, Satanás sabe então que os abismos estão preparados para ele. Está vendo? While death rode the pale horse, mixed creed and denominations and followed. Para a separação eterna de Deus. Foi para lá que ele os conduziu, para a separação eterna. Cristo conduziu sua igreja direto para a glória na ressurreição. Note o versículo 8 agora, apenas a última parte do versículo 8, enquanto estamos encerrando. Veja, foi-lhes dado poder. Quem são eles? Está vendo? Muito bem. Anticristo, chamado Morte, o inferno o acompanhava. Observe seu esquema de 4 pontos. Anticristo, cavalo branco, mata pelo Espírito, sendo Anticristo. Matança espiritual. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada, poder político, quando a igreja e o Estado se uniram. Cavalo preto, almas, quando ele divulgou sua doutrina, e eis que o fez com suas prostituições. E ele pesou o alimento deles vendeu o que davam como alimento por uma balança, e os dinheiros, e assim por diante. 4, um cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Novamente, 4, veja. Oh, que coisa! Louvado seja Deus! Agora, por último, aqui, encerrando, vocês têm... Estou com o tempo esgotado, mas me darão cerca de mais 10 minutos? Recebi tantos chamados hoje acerca de falar aqui. Surgiu tanto fanatismo acerca dele, e que isso simplesmente ficou aniquilado de tanto exagero. E pode-se... Bem, somente deixe que Deus me ajude a ajudá-los a ver o que estou contemplando. Vocês farão isso? Procuremos fazê-lo. Vejam. Agora, aqui está, encerrando, para aqueles que não creem que o último mensageiro à era da igreja é Elias, o profeta, um homem ungido nessa linha. Após a morte... Observe, após a morte desta última era da igreja, agora note o que aconteceu. Veja, após a morte, seus corpos mortos são destruídos por animais selvagens. Você sabe disso. Agora, isso é verdade, como os deles tiveram o tipo de Jezabel. Agora, abra em Apocalipse 2, 18 e 20. Creio que vimos isso faz alguns minutos, não vimos? Sim, creio que acabamos de ver isso. Eu estava com isso anotado aqui para algum... Sim. O tempo da decadência moral. Isso é o que foi. Veja, como Jezabel tinha entrado. Agora, Jezabel são as igrejas, esta igreja moderna. Veja que não a noiva.
Jezabel, no Antigo Testamento, é um tipo da igreja de hoje, conforme a palavra de Deus em Apocalipse 2, 18, 20. O tolerares que Jezabel, mulher que se dizia profetiza, está vendo? Está certo? Agora tipifica perfeitamente Jezabel. Agora, a primeira, poderíamos dar-lhe escritura após escritura. Veja, de que a última era é uma mensagem profética à igreja, chamando-os de volta à palavra original. Agora note, está certo? Malaquias 4 disse que sim, e outras, Apocalipse 10, 7 e assim por diante. Está vendo? O próprio Jesus predisse isto, vez após vez, como aconteceu nos dias de Ló. E assim por diante e adiante simplesmente continua. Jezabel é o tipo da igreja moderna hoje, porque os católicos e os protestantes estão unidos agora. Não há como contornar isso. Ambas são denominações, assim é simplesmente mãe e irmã, só isso. Elas contendem e discutem uma com a outra, mas são a mesma coisa. Ambas prostitutas. Agora, não estou dizendo isso eu mesmo, estou citando do assim diz o Senhor. Está vendo? Muito bem. Agora notamos, morta por uma ordem de Deus, foi Jezabel. Foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne, está certo? Jezabel literal. Acabe, seu rei, cabeça. Os cães lamberam o seu sangue, como o primeiro Elias predisse. Está vendo onde estamos chegando, não está? Porque o primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas. E Jezabel e Acabe eram a cabeça daquelas igrejas, igreja e Estado, tudo junto. E Eliseu revelou os pecados de Acabe para ele e ordenou que a igreja toda voltasse à verdadeira palavra. Como isso é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer quando vier a esta igreja nesse dia, restaurar a fé original. Não vejo como você vai se evadir disto. Isso mesmo. Volte à verdadeira palavra. Isso mesmo. Agora, se quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19, depois da palavra os matar. Agora, a palavra vai matá-los. Você sabe disso. Muito bem. Agora, somente observe e veja o que acontece quando Cristo estiver voltando, em Apocalipse 19, começando com o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol. Agora, isso é logo após, veja aqui em cima. E sua veste estava salpicada de sangue. E ele se chama Rei de Rei e Senhor de Senhor, no versículo 13. Ele se chama a Palavra de Deus. Está vendo? Agora, aqui está ele. Rei de Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo, agora observe, ele sai, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da sua boca, como da boca de Deus para a boca de Moisés, está vendo? E ele as regirá com vara de ferro e pisa o lagar do vinho, lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste um nome, na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Rei e Senhor dos Senhores. E vi um anjo, agora observe, agora ele sai ferindo. Quem ele está ferindo? Jezabel e seu Acabe, falso profeta. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do ar pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Ele os dá de comer às feras e pássaros. Agora observe aqui no outro capítulo, aqui, do livro de Apocalipse. E só um minuto. Mata com uma espada e morte, e com as feras da terra. Está vendo? A igreja Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra. Exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual, uma igreja. Está vendo o que quero dizer? Muito bem. Elias era o profeta nos dias de Acabe e Jezabel, natural. E está prometido ele fazer a mesma coisa de acordo com, assim diz o Senhor na palavra, a Jezabel espiritual, seu ministério em forma de espírito.
Observe, Elias, entretanto, em seu dia totalmente vindicado e de forma adequada, não pôde convertê-los à palavra. Está certo? Entretanto, Elias tentou com tudo. Ele fez de tudo. Ele lhes mostrou sinais e prodígios e riram na frente dele. A mesma coisa farão com o espiritual aqui. Veja, ele não pôde convertê-los à palavra. Dos milhões. Agora ouça a igreja com atenção agora, você que está um pouquinho confuso acerca disto. Dos milhões no mundo, nos dias de Elias, quando Jezabel e Acabe estavam reinando, em tipo do antítipo hoje, do mundo inteiro, houve só 700 salvos da pregação de Elias. Está certo? Exatamente. Veja, Elias nunca soube que mesmo um deles estava daquela maneira. Ele pensou que era o único salvo até que Deus abriu um dos selos. Ele mostrou o mistério no livro, que ele tinha 700 que nunca se submeteram àqueles credos que eles tinham. Quando Deus abriu o seu livro a Elias, disse: agora espera um minuto, filho. Tenho 700 que estão escondidos por aí, que têm os nomes no livro desde a fundação do mundo. Eles são meus. Deus abriu os selos. É por essa razão que eu acho que João estava gritando tanto a outra noite. Ele deve ter visto o seu nome lá. Veja, está vendo? Um dia Deus abriu Eliseu, ele tinha pregado, ele tinha feito de tudo e pregou com tudo que tinha. Ele fez tudo o que pôde. E ainda assim eles simplesmente riram-se dele e chamaram-no de tudo e disseram: você é a causa de tudo isto. Você é espírita. Você é o que causa todo esse problema. Você é culpado de tudo isso. Ele disse tudo para ele. Jezabel ameaçou cortar sua cabeça e tudo mais. Isso mesmo. Todos estavam contra ele. E então ele disse: Senhor, depois que fiz isso, tudo o que tu me disseste para fazer, permaneci exatamente com a tua palavra. Quando tu me disseste qualquer coisa, fui destemido. Fui até a presença do rei e tudo mais, e lhes disse: assim diz o Senhor. E tu nada me disseste, e eu nada lhes disse que não tenha acontecido. E agora aqui estou, o único que restou do grupo inteiro. Sou o único que restou e estão tentando matar-me. Deus disse: vou abrir um dos selos e mostrar-te algo. Ele disse: tu sabes, tenho 700 lá que nunca se submeteram se uniram a nenhum daqueles credos ainda, denominações. Há 700 deles prontos para o arrebatamento. Veja, ele disse a seu profeta, a quem ele revela a sua palavra. Veja, através da Escritura. Tenho 700 nomes preparados ainda desta geração. 700 deles. Eles não dobraram os joelhos a nenhuma, se eu fosse dizê-lo neste dia, das organizações religiosas e não ficaram cheios de credos nelas. Está vendo o que quero dizer? Então isto simplesmente tem de acontecer. Simplesmente tem de acontecer. E está de acordo com a palavra. Quando esse homem chegar à cena, será um profeta. Tão certo quanto estou de pé neste púlpito. Está vendo? E ele ficará exatamente com essa palavra. Ele não voltará atrás pelo credo de ninguém nem nada. Isso mesmo. Ele será como um homem do mato, como Eliseu foi. Ele, e como João veio. Ele detestará mulheres. Ora, mulheres imorais. Ufa. Que coisa, ele a censurará duramente. Eliseu censurou, como também João. Está vendo? Está vendo? E ele estará bem alinhado com essa palavra. Ele será contra organizações. Organização? Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está vendo? Sem dúvida, suscitou. Agora, aí está, amigos. Aqui está o quarto selo aberto. E os cavaleiros dos 4 cavalos estão revelados, tanto quanto eu conheça. Agora, isso é tudo o que aconteceu na terra. O próximo selo nós vemos é no céu, onde almas estão debaixo do altar. Agora, apenas para encerrar, quero dizer algumas
Só umas palavras quanto a este ponto que tenho anotadas. Pulamos umas coisas nestes 4 selos, primeiros 4 selos. Agora, amanhã à noite, nós mudamos a cena das coisas terrestres acontecendo. Ele ergue os olhos aqui e vê as almas debaixo do altar, os sacrificados, altar. Na noite seguinte, o juízo cai. E na quarta noite, ou na última noite, domingo à noite, eu não sei o que. Não sei o que estes outros significam. Eu só os li como você. Mas fez-se silêncio por meia hora. Mas há algo que sucedeu. Estou esperando que ele o revele. Ele revelará. Estou convencido de que ele o fará. Tivemos de ir de diversas partes da Escritura a Apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo matará o anticristo. É por isso que tive de deixar somente tomar esses 2 versículos. Tive de ir a diversas partes das Escrituras para provar estas coisas. Assim, é por isso que fui a Apocalipse 19 para mostrar que o fim do anticristo será a matança de Cristo. Quando ele vier, matará o anticristo. A Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do 7º anjo será uma pessoa nestes últimos dias, ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias, o profeta, foi. Como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra original. Deus nesta geração, a palavra original de Deus nesta geração. Como ele fez a Jezabel natural, assim fará este homem a Jezabel espiritual, as igrejas denominacionais. Tive de ir ao capítulo 7, ao capítulo 10, versículos 1 a 7, para provar que estava certo. E a Malaquias e a Amós, e assim por diante, para provar isso. Elias foi um profeta que profetizou e condenou Jezabel naquela geração em particular. E Elias nunca morreu. Certamente que não. Ele apareceu novamente cerca de 800 anos mais tarde, ao lado de Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora, verificamos que seu Espírito há de ungir um homem, conforme a promessa de Deus nos últimos dias. Prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual como fez com a Jezabel natural, na última era. É por isso que me empenhei tanto para buscar na Bíblia, para provar isto, de modo que não reste nenhuma dúvida em sua mente. Se houver, avise-me. Bem, escreva-me uma carta ou uma pequena nota. E isto se combina tão perfeitamente até quanto as feras destruindo seus corpos naturais no último dia, consumindo-os como fizeram então. Conforme minha revelação que me foi dada por Deus e predito que seria feito, esta é a verdade dos 4 cavaleiros de tudo o que sei.